Tem pessoas que conhecem o Istambul. Quem conhece Istambul, a Turquia, lá tem a grande mesquita com 4 minaretes, talvez na fotografia. Também foi construído por Sinan Yusuf Ibn Abdallah, o mesmo arquiteto que construiu estas muralhas. Por que do século XVI a últimas? Porque todas as muralhas que tinha aqui antes foram destruídas por os inimigos. Jerusalém foi destruída 17 vezes e foi reconstruída 18 vezes. Agora é 18 vezes, e olha como é interessante, 18 vezes é Chai. Chai é vida. Chai é vida. Vida em hebraico é 18 é vida. Então, e por que esse lado sempre foi conquistado? Porque vocês estão vendo aqui, tem uma planície, né? Tem uma planície. Nós vamos, mais tarde, nós vamos ver o vale de Cedron. Vocês conhecem, me falar. O vale do outro lado, os inimigos não podiam chegar e conquistar. Porque tem montanha, não pode. Mas aqui pode ir realmente, as muralhas aqui nesse lado foram destruídas. Mas interessante que vocês estão vendo aqui. Essa parte aqui são muralhas da época do rei Salomão. De 3.000 anos, gente. Muralhas de 3.000 anos. O que sobrou? Isso aqui, essa parte aqui. Mas as primeiras muralhas foram construídas, ou antes das primeiras, as muralhas nossas, da época do rei Salomão. Tinha outras muralhas dos Canaanitas. Mas essa aqui é as muralhas do rei Salomão. Nós temos 7 portões na cidade, 7 portões, mas alguma coisa muito interessante das muralhas, vocês estão vendo onde estão as muralhas construídas. Vamos continuar aqui pertinho. Bem, no segundo templo, essas pedras foram colocadas pelo rei Herodes. O rei Herodes, a época de Jesus. Bem na época de Jesus. Agora, está vendo que as muralhas, acima de muralhas primeiro, quer dizer, do rei Salomão, e onde estão construídas essas muralhas? Acima de quem? Acima da pedra natural. Olha aqui, essa pedra natural. E por que estou mencionando essa pedra natural? Porque a rocha Jesus. Porque na rocha Jerusalém é uma cidade santa. Uma cidade sagrada, a casa de Deus está lá. Não pode matar pessoas e não pode enterrar pessoas. Quero dizer o quê? Quando Jesus foi crucificado e morto ou enterrado, não pode ser dentro da cidade. Não pode ser dentro. Está fora das muralhas. Está fora da cidade. Nós estamos indo agora para lá. Os católicos construíram o Santo Sepulcro lá dentro. Lá dentro. Está errado. Ah, vocês já foram lá já? E não foi lá. Não foi lá. Não foi lá. Nós vamos chegar agora para o Jardim do Túmulo. Eu, outro guia, vai contar para vocês a história do lugar. Mas veja como a lógica, veja como a história está correta. Outra vez, primeiro a Bíblia ao vivo, e a Bíblia não é telenovela do Globo. Você está vendo a pedra rocha natural e o enterro de Jesus está fora da cidade. Vamos, gente, está fora das muralhas. Olha aqui as muralhas e olha aqui, olha lá. Vocês estão vendo o monte da Gólgota. Olha aqui aquelas buracos, parece uma caveira. Parece uma caveira, parece um nariz. Nós estamos indo para lá agora. Então, fora das muralhas. Aquele último rei de Israel que os babilônios arrancaram os olhos dele, né? E mataram o filho na frente. Diz que pela aqui, para essa caverna aqui, ele tentou fugir para o Mar Morto. Nós não sabemos onde está o outro lado dessa caverna,
porque ela passa embaixo das mesquitas. E passa embaixo da mesquita, a guerra mundial vai acontecer se nós vamos escavar. Mas tem uma caverna aqui, pelo menos 300 metros nós podemos andar. By the way, como que diz? Entre... Como se chama? Caminho. Túnel. Não, Entre aspas. como? Entre aspas. Entre aspas. Entre aspas, é o centro dos maçons. Maçons, da maçonaria. Mas isso aqui é só cultura. Jesus, ele não está aí, gente. Não procura ele lá. Sei, claro. Então, esse lugar de alegria, porque daqui ele morreu e ressuscitou. Nós vamos fazer a visita? Vamos. Cuba, né? Eu sou brasileiro, vocês percebem que o português é fluente por causa disso, né? Eu estou aqui estudando na Universidade Hebraica de Jerusalém e me voluntariei para ajudar aqui os grupos de brasileiros que já são o terceiro grupo aqui em termos de tamanho em visitas ao jardim, né? Então é um prazer recebê-los aqui. Eu estou há uns 4, 5 meses trabalhando aqui. Sou o primeiro brasileiro, por sinal, a trabalhar como voluntário aqui para guiar grupos em português. Tem sido uma alegria receber. Às vezes encontro gente que eu conheço, com quem eu convivi, porque eu fui pastor batista nos últimos 20 anos também. Né? Então toda hora encontro pastores aqui que a gente conhece de lá. Né? Além de membros, outro dia tinha um membro de uma igreja que eu pastoreei aqui no jardim. Né? Então meu nome é Marco e vocês estão aqui num dos lugares relacionados aos últimos eventos da vida de Jesus aqui em Jerusalém. Né? O outro lugar é a Igreja de Santo Sepulcro, vocês conhecem a tradição e se quiserem se aprofundar nesse tema e nesse debate, podem adquirir livros da saída desse jardim que falam sobre isso. A gente não tem tempo aqui para fazer uma exposição profunda e comparação entre um e outro lugar. Né? Mas a tradição desse lugar aqui é mais nova e tem sido consagrada principalmente pelas igrejas evangélicas, né, de tradição protestante ao redor do mundo. Né? Passam mais de 250 mil pessoas aqui por ano, vindas de todas as partes do mundo, né, de todas as tribos, povos e raças, como a gente canta naquele canto. Né? Então, esse grupo tem consagrado esse lugar como os lugares relacionados aos últimos eventos da vida de Jesus, especificamente a sua crucificação, morte e ressurreição. Né? Essa tradição começa no século XIX, mais precisamente em 1842, quando um teólogo alemão, andando por essa região, chamado Otto Tenius, se deparou com essa pedreira. Né? Percebeu nessa pedreira uma feição de caveira. E como um bom conhecedor do texto bíblico, ele foi reportado a esses textos do Evangelho, dos Evangelhos, que dizem que Jesus, tomando a sua cruz, foi levado para o Gólgota, uma palavra aramaica que significa o lugar da caveira, né? O crânio. E para o latim foi traduzido Calvário e a gente pegou a palavra do latim. Né? Herdamos essa palavra do latim, Calvário, que significa a mesma coisa, o lugar da caveira. Né? A partir daí, então, começaram a fazer as pesquisas, já que havia sempre uma suspeita em relação à igreja, à localização da igreja de Santo Sepulcro. Né? Quem intensificou realmente essas pesquisas foi um militar inglês chamado Charles Gordon. Ele foi quem ficou realmente convencido de que esse lugar seria o lugar da crucificação. E por causa disso, até em alguns mapas aqui de Jerusalém, vocês vão encontrar o nome lá desse lugar como o Calvário de Gordon. Né? Ele era um estudioso, apesar de ser um militar, mas ele gastou muito tempo estudando e fazendo essa pesquisa. E realmente ficou convencido que esse era o lugar, foi o lugar da crucificação de Jesus. Né? E uma das coisas nessas pesquisas que foram descobertas é que aqui teria sido no passado, antes dos romanos, um lugar de apedrejamento. Um lugar em que as pessoas eram trazidas aqui para serem executadas por apedrejamento, como previa a lei mosaica, os irmãos conhecem bem isso, e a tradição judaica. Alguns crimes eram passíveis de pena de morte por apedrejamento. E os romanos, naturalmente, como faziam em todos os lugares, pegavam esses espaços para fazerem também as suas próprias execuções.
Até porque, além de ser um espaço para punição do culpado, possível culpado, era também um lugar, e as execuções tinham esse sentido, né, de ser um exemplo, ter um sentido, digamos assim, pedagógico, para mostrar àqueles que vissem a cena que eles poderiam ter o mesmo fim se fizessem as mesmas coisas, né? A crucificação, neste caso, era principalmente para aqueles que se constituíam uma ameaça para o sistema, né? Jesus foi crucificado sob o pretexto de ser alguém que estava se levantando contra Roma, né? Foi assim que ele foi vendido, né? Com uma ameaça possível ao sistema, né? Tanto que lá na cruz havia sua sentença, né? uma manchete, né? Este é o rei dos judeus, escrito em 3 línguas, né? Então, além disso, nós estamos aqui nesse lugar, e aí é uma informação mais teológica, né? De uma importância teológica grande para a gente. Nós estamos no que era antigamente o extremo norte do Monte Moriá, que era um bloco só, uma pedreira só, que ligava essa área, a parte de lá, dentro da cidade hoje, né, que formava o Monte Moriá. O Monte Moriá é um local, né, é um espaço geográfico, mas também, principalmente no Novo Testamento, é um espaço teológico muito importante, porque foi no Monte Moriá que aconteceu, ou quase acontece, o sacrifício de Isaac. Né? Na cultura judaica isso é bem demarcado como tendo sido dentro do que é hoje conhecido como a mesquita de Omar, essa mesquita da cúpula dourada, né? Do Dom da Rocha. Ali ainda tem uma parte desse monte, uma grande pedra que eles dizem que foi sobre aquela pedra que Abraão ia sacrificar Isaac, que é a pedra fundamental por onde Deus começou a criar todas as coisas, né? Tem essa lenda na cultura judaica, né? Bem, o Novo Testamento resgata todo o tempo, vocês lembram disso, esse evento para dizer que o que aconteceu com Abraão e Isaac era só um modelo, um protótipo, né, do que iria acontecer 3.000 anos depois, né? Deus oferecendo seu próprio Filho como sacrifício a favor dos nossos pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Em João ainda 8, Jesus, naquela discussão com os fariseus, diz que Abraão viu meu dia e se alegrou, né? Retomando exatamente essa cena, né? Ele diz isso, Abraão viu meu dia e se alegrou. E Hebreus também, de novo, vai resgatar essa temática para dizer que, inclusive, Abraão, no coração, matou seu filho e, figuradamente, o recobrou dentre os mortos, né? Então, esses textos mostram que há um vínculo entre essa cena de Abraão e Isaac e o que Deus faria em Cristo por nós, né? Então, é interessante a gente pensar que nós estamos nesse mesmo espaço, né? Uma outra coisa que eu passei por cima, né, perdi a linha, é que quando eu disse que os romanos procuravam fazer essas, como também os outros povos na antiguidade, procuravam fazer essas execuções em lugares públicos, né? Aqui a gente está no ponto de tangência das principais saídas e entradas para Jerusalém na época de Jesus, que era a estrada de Damasco e uma estrada que saía aqui à esquerda para Jericó, no Mar Morto, né? Então, essas execuções elas eram feitas principalmente perto de movimentos de trânsito de pessoas. Daí o texto lá dos evangelhos dizerem que Jesus, naturalmente, alguns foram ver a crucificação de Jesus, mas o texto diz, segundo a revista e atualizada do João Ferreira de Almeida, né? Ela diz que alguns passando por ali meneavam a cabeça, né, no sentido irônico, balançavam a cabeça e diziam a Jesus, se dirigiam a Jesus dizendo: tu és o Filho de Deus, desce daí, né? Tu salvaste a tantos, salva-te a ti mesmo. Essas palavras são atribuídas a pessoas que passavam
transitavam pelo lugar. Isso significa então que o lugar em que Jesus foi crucificado era um lugar próximo à passagem de pessoas, de trânsito de pessoas, né? E nós estamos aqui então nesse ponto. Naturalmente, a época de Jesus, esse portão de Damasco não era esse aí que vocês veem, mas que viram no verão, né? É aqui pertinho o portão de Damasco, mas era mais interno, na mesma direção, né? Um pouco mais abaixo desse que vocês verão aí, né? Então, porém, somente esses dados não seriam suficientes para a gente dizer que você pode estar realmente diante do lugar em que Jesus foi crucificado. Só uma imagem, uma pedreira com a feição de caveira e esses outros dados não seriam suficientes. Por quê? Porque no Evangelho de João, capítulo 19, a Bíblia diz que no lugar em que Jesus foi crucificado havia também ali um jardim. E nesse jardim havia um túmulo, o texto ainda dá informação extra, em que ninguém tinha sido ainda sepultado, né? Então, para que a gente pudesse ter uma certa segurança acerca desse lugar, nós teríamos que encontrar esses outros dois elementos que são mencionados no texto bíblico, o jardim e o túmulo. Naturalmente, não era esse jardim que vocês estão vendo aqui, né? Mas a gente vai, na nossa caminhada, ver os elementos que existem aqui nesse espaço que nos dão essa certeza de que a época de Jesus houve aqui um jardim. Depois a gente vai no último estágio ao túmulo, né? Então, se ninguém tem perguntas, vocês podem tirar fotos à vontade. Depois a gente vai descer em direção às outras partes do jardim. Né? Então, o que é que indica para nós que a época de Jesus aqui havia um jardim? Principalmente dois elementos aqui indicam que havia um jardim, né? Um deles é essa grande cisterna que foi descoberta no final do século XIX já, né? Que está exatamente aqui nessa região onde a gente está sentado, mas principalmente debaixo desse telhado, né? Tem um grupo da Rússia fazendo tudo aí agora, no momento da ceia deles, né? Então, essa cisterna, que tem uma capacidade para em torno de 1 milhão de litros d'água, né? É uma cisterna feita à mão da época de Jesus, né? E que, por si mesmo, né, é argumento para se dizer, olha, aqui teve um jardim com certeza. Porque vocês sabem que essa região toda do Oriente Médio e Jerusalém em particular, Israel em particular, é muito seca, né? A gente fica aqui 6 meses, eu estou desde abril aqui, praticamente não vi chuva, né? O que é estranhíssimo para um amazonense. Ele está acostumado a chover todo dia. Pois é, né? Para um amazonense, mesmo no Rio de Janeiro chove muito, mas para um amazonense principalmente, né? Então, como não chove muito, um lugar que pudesse acumular uma tão grande quantidade de água, sempre ali havia um jardim. Um jardim não na nossa concepção, né, na nossa cultura brasileira, que é aquele lugar em frente da casa onde a gente planta flores para ornamentar a casa, né? Geralmente é assim a concepção nossa de jardim. Quando a gente pensa em jardim nessa região do Oriente Médio, a gente tem que ampliar um pouco esse conceito e pensar no horto ou num pomar, né? Num lugar, num espaço em que se plantavam frutas para até produzir, dessas frutas produzir algum tipo de produto que fosse, inclusive, muitas vezes vendido, né? Não só para o consumo da família, mas às vezes até para fins comerciais, né? Bem, nós temos um outro elemento aqui, nesse jardim, aqui embaixo, depois vocês vão ver, que é um lagar. Um lagar grande, o lagar é aquele lugar onde se pisavam as uvas para a produção do vinho, né? Então esse lagar aqui tem uma forma de bota, vocês vão ver, de sapato, assim como o meu, onde na parte superior, da metade para cima, né, as mulheres e crianças pisavam as uvas, né? Geralmente havia uma estrutura por cima do lagar de madeira, onde cordas eram amarradas e as mulheres e crianças segurando as cordas, porque o chão ficava estável, né? Pisavam as uvas, cantando e dançando. Essa cultura aqui é extremamente festiva, né? Estão disputando com os baianos, né? Os judeus, né? Tem festa, vocês perderam esse período das festas, eu já não aguentava mais tanta festa, tanta dança, embalada, inclusive
ao som de Ai Se Eu Te Pego. E eu quero tchu e eu quero tchá. Essa eu só vim conhecer aqui. Mas todo dia eu ouvia na rádio de Jerusalém essas músicas aqui, né? Nesse período. Então, as mulheres e crianças dançando, né, brincando, segurando as cordas, pisavam as uvas. Vocês vão ver que por baixo há um rasgo nesse lagar, por onde o suco descia para acumular na parte mais profunda do lagar, dali ser retirado para colocar em recipientes apropriados, fermentar e transformar em vinho, né? Então esses dois elementos indicam para a gente que houve sim aqui um jardim à época de Jesus, né? Esse, aliás, é um dos problemas em relação à igreja de Santo Sepulcro, porque lá na igreja de Santo Sepulcro, o lugar que é bem demarcado, o lugar da crucificação, para o túmulo, é muito pequeno. É difícil de imaginar que naquele espaço ali, à época de Jesus, houvesse um jardim, né? Nessa concepção de jardim que eu estou dizendo, né? Mas aqui a gente tem um espaço grande, né? De lá para cá. E, como o texto diz, no jardim havia um túmulo. Então a gente está fechando o cenário que a Bíblia mesmo apresenta, né? O lugar da crucificação, o jardim e o túmulo. Esse túmulo, vocês vão ver, na medida que vocês estiverem lá dentro, ele é muito parecido com o túmulo descrito no Novo Testamento, como tendo sido o túmulo em que Jesus foi sepultado, né? Porque ele é um túmulo grande. A Bíblia não diz exatamente qual era a dimensão do túmulo, mas a Bíblia indica por algumas coisas que o túmulo era grande. Só por ter sido um túmulo de um homem rico, ele certamente era um túmulo grande. Esse túmulo de Jesus pertencia, segundo a Bíblia, a um homem chamado José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, um homem importante e um homem rico, e junto com Nicodemos, ambos discípulos anônimos de Jesus, que tinham medo dos fariseus, né, das represálias, pediram o corpo de Jesus a Pilatos e trouxeram o corpo de Jesus para ser sepultado no próprio túmulo de propriedade de José de Arimateia. Como ele era um homem rico, o túmulo era grande porque era um túmulo não só para ele, era um túmulo para a família, né? Então essa era a tradição, era a cultura, né? Vocês veem na igreja de Santo Sepulcro e em outros lugares por aqui, por Jerusalém, que o túmulo de pessoas pobres eram cavados na rocha, como a Bíblia mesmo diz que era o túmulo de Jesus, mas era um túmulo baixo, geralmente, onde só o corpo cabe, né? Mas o túmulo de Jesus, por essa indicação de ter sido propriedade de um homem rico, era um túmulo grande. Mas há outras passagens também que indicam que era um túmulo grande. Porque quando as mulheres vieram no domingo de manhã, né, para tratar o corpo de Jesus, para ver o corpo de Jesus, a Bíblia diz que elas encontraram pessoas lá dentro, não o corpo, mas encontraram pessoas lá dentro. Um dos textos diz, inclusive, que uma delas, entrando no túmulo, viu um jovem sentado à direita vestido de branco, né? Então vocês vão ver que a entrada do túmulo, vocês vão perceber dois compartimentos. A entrada, que é uma câmara, onde o corpo era lavado, perfumado e enrolado com aquelas mortalhas, né? E era deixado ali durante alguns dias para ser velado, né, pela família. A família chorava o seu morto durante alguns dias. Depois ele era colocado à direita do túmulo, vocês vão ver ali à direita do túmulo, que havia um ambiente onde os mortos realmente eram deixados lá, até que o corpo se decompusesse e os ossos fossem retirados depois e colocados em ossuários. Nós temos alguns ossuários ali que estão quebrados até, mas alguns servem como jardineira hoje, né? Na mureta ali na parede, vocês vão ver. E essa era a tradição. Então, a Bíblia fala também, vocês lembram daquela passagem, que Pedro e o discípulo amado, quando começaram a ouvir a notícia que as mulheres estavam espalhando, né, correram para o túmulo para ver o que estava acontecendo. O discípulo amado chegou primeiro e parou a porta e ficou olhando para dentro do túmulo. Mas Pedro, né, como sempre, ele chegou e foi passando direto para dentro do túmulo, né, para ver o que estava acontecendo, e só viu realmente o túmulo vazio, né? Então essas passagens bíblicas indicam que o túmulo era grande, né? Agora, além desses dados que colocam esse túmulo
de uma forma muito íntima, né, com as passagens bíblicas, muito ligadas às passagens bíblicas, nós temos aqui alguns dados interessantes, que é do uso desse espaço por parte da igreja desde o início da história da igreja, né? Vocês podem ver daqui que há uma formação na rocha, uma formação arredondada, né, arqueada, que indica para a gente, dentre outros sinais, que houve aqui uma capela bizantina. O período bizantino da igreja começa no quarto século, né? Por cerca de 1000 anos. Né? Então houve uma capela bizantina aqui nesse lugar, e você pode encontrar dentro do túmulo à direita uma cruz bizantina também, que hoje está pintada com cores bem vivas, bem modernas, mas pintada porque a instituição decidiu fazer isso para não perder o símbolo original, que estava se desgastando, né? Então o símbolo original estava lá por trás, está lá por trás, do mesmo tamanho, as mesmas dimensões, da mesma forma, desse símbolo que vocês vão ver aí pintado, né? Que é aquela cruz com uma haste central vertical e duas paralelas horizontais, e com as iniciais do nome Jesus e o título Cristo, Messias, em grego e em latim, e embaixo as letras alfa e ômega gregas, que descrevem Jesus em Apocalipse 1:8, né? Eu sou o alfa e o ômega, né? Bem, também tem um outro dado externo aqui, quem sai do túmulo à direita superior, que é um tipo de âncora antiga, que tem uma forma quadrada com uma haste central, é tipo uma pazinha dessas que a gente usa em casa, vocês vão ver isso de perto, que não dá para ver daqui, né? E que é uma cruz dissimulada, por isso chama esse símbolo de dissimulata, né? Do latim, que dá quase a mesma palavra em português, né? Dissimulada. Porque vocês sabem que os cristãos sofreram perseguição desde o início, né? Nós estamos aqui nessa região onde Estevão foi certamente apedrejado. A gente não sabe onde é que é exatamente, mas foi nessa região que Estevão foi apedrejado. Então a igreja começa a sofrer perseguição desde o início da sua história. E começou a utilizar símbolo para que houvesse uma identificação entre os membros da comunidade, mas para fora eles dissimulassem e não sofressem perseguição, né? Então há uma cruz dissimulada aqui que vocês vão ver, um símbolo que era um tipo de âncora antiga, e Jesus é chamado assim também em Hebreus capítulo 6, né? Bem, essa âncora é do final do primeiro século, então antes do ano 100 a.C., né? Até o início do primeiro século, provavelmente, do segundo século provavelmente, 100 e alguma coisa, né? Então isso vincula esse espaço à igreja ainda mais lá no início da sua história, né? Bem, nós não sabemos o porquê da igreja ter utilizado esse lugar como lugar de culto e de adoração, porque não há nenhum documento registrado em cartório de firma reconhecida por parte da igreja antiga, né, dizendo, olha, nós nos reunimos aqui porque foi esse o lugar do sepultamento de Jesus, da crucificação e do sepultamento, né? E de fato isso não é a razão principal até desse espaço, né? E a instituição aqui não pode lhe dar um certificado de garantia 100% de que você esteve no lugar da crucificação e do túmulo de Jesus. Até porque, para nós, o que é mais importante é o que você vai ver escrito lá à porta do túmulo, né? E que trouxe vocês aqui certamente depois de 2000 anos desses eventos. Por maior que seja o nosso respeito aos patriarcas e aos heróis da fé do Antigo Testamento, né? Abraão, Isaac, Jacó, quase ninguém vem aqui a Israel para conhecer o túmulo dos patriarcas, né? Que fica lá em Hebron, até porque lá é um dos lugares mais tensos aqui de Israel, né? Nós viemos aqui a Jerusalém especialmente, a Israel e a Jerusalém especialmente, porque nós cremos no que está escrito lá. Ele não está mais aqui porque ressuscitou, né? Então essa é a razão da nossa fé. Paulo disse que Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, mas ele ressuscitou de fato, né? Então essa é a mensagem que a gente aqui proclama a mais de 250 mil pessoas que vêm cada ano aqui de todas as tribos, povos e raças, né? E que todos aqui que vêm aqui cantam, né? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Então o que a nossa instituição deseja é que nesse período em que vocês estão aqui,
seja um período, embora que curto, mas um momento de muita edificação, de reflexão por tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo, né? E sobretudo de comunhão com esse Cristo ressuscitado que nós proclamamos ser o Messias, o Salvador, né? Então, se alguém tem alguma pergunta, eu vou tentar responder, senão a gente vai descer em direção ao túmulo. Eu só peço que vocês tenham cuidado com os degraus E a cabeça. e com o chão lá que é esburacado, né? Então não se distraiam tirando foto para não cair, tá bom? Mas podem ir lá dentro, inclusive tirar foto à vontade, até 5 pessoas podem entrar e tirar foto à vontade lá. Eu vou mostrar lá de perto os outros sinais para vocês. Então vamos ver.